O ator Eric Dane morreu no último dia 19 de fevereiro de uma doença terrível chamada ELA. E essa morte mexeu muito comigo. Não só pela história dele ter gravado uma entrevista para ser exibido depois da sua morte, foi uma entrevista muito marcante também, mas principalmente porque um dia eu já desejei ser esse cara. Eu me lembro da primeira cena dele na segunda temporada de Grey's Anatomy. Eu me lembro de ter pensado, caralho, por que Deus gosta mais desse cara do que de mim? Por que eu nasci com esse shape de hipopótamo e esse cara nasceu com essa skin de escultura de Michelangelo? E quando eu soube da morte e principalmente das circunstâncias pela qual ele morreu, essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Por que Deus prefere ele ao invés de mim? E principalmente hoje, em tempos de Instagram, onde todo mundo tem uma vida perfeita, tudo é maravilhoso, a gente não sabe a cruz que cada um carrega. E principalmente, a gente não sabe da cruz que cada um de nós ainda terá que carregar. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Edu. Bate-Papo com Edu! Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do Bate-Papo com Edu. Esse é o episódio número 22. Hoje é dia 19 de março de 2026. São pontualmente 8 horas e 3 minutos para você que nos acompanha aí no YouTube. Nós estamos ao vivo no chat. Mande sua pergunta, a gente vai interagir com você aí com as suas pertinentes dúvidas, tá ok? E hoje nós temos aqui o patrocínio da nossa querida Ancar Eventos, a organizadora desse podcast, a empresa que organiza, que planeja, que faz a curadoria de convidados, que entra em contato, cuida do buffet, da recepção, cuida de toda essa estrutura aqui. Se não fosse Ancar Eventos, esse evento não aconteceria, esse programa não aconteceria, né, amor? Dá um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, Ancar Eventos aqui na presença da Érica e da Rafa, sempre abrilhantando aqui o nosso episódio. Temos também o patrocínio do Mercado Pago. Daqui a pouquinho vai entrar o merchan do Mercado Pago aí para você conhecer as vantagens e abrir a sua conta. E também temos o patrocínio master do nosso querido Maison Vinhos e Champanhes, que está patrocinando o quadro de hoje, Brindando com Edu. Então, solta a vinheta! E no quadro Brindando com Edu, hoje eu conto a história da jaqueta da Veuve Clicquot e o que ela ensina sobre posicionamento. A marca nasceu em 1772, na região de Champagne, mas quem transformou tudo foi a Barbie Nicole Clicquot, a famosa Madame Clicquot, que ficou viúva aos 27 anos e assumiu os negócios e virou uma das primeiras grandes mulheres empreendedores da história. Décadas depois, a marca criou algo genial, uma jaqueta térmica para envolver a garrafa, conhecida mundialmente como Ice Jacket. Ela mantém o champanhe gelado, claro, mas, principalmente, transforma a garrafa em um símbolo. Com o amarelo icônico da marca, essa jaqueta não é só embalagem, é identidade, desejo e também experiência. E aqui vai o ponto, não é sobre proteger a garrafa, é sobre proteger o posicionamento. Porque no fim, você não vende só o produto, você vende também a percepção. Muito bem, esse foi o Brindando com Edu de hoje. O Érica, traz aqui a nossa querida Veuve Clicquot. Quero agradecer ao Maison Vinhos e Champanhes, que nos trouxe essa garrafa aqui maravilhosa. E essa é a famosa jaqueta, né? Quando você vai na praia, você coloca a sua Brahma naquela garrafinha térmica para ela não esquentar. Se você for ali em Riviera de São Lourenço, onde mais, né? Praias de alto nível aí. Miami Beach, né, Juqueí, onde mais aí?
essas praias aí exclusivas, né? Você pode levar a sua VW Clicquot e colocar nessa jaqueta. Essa jaqueta que nós contamos a história aqui e que o Renê, meu querido Renê, trouxe pra gente aqui mostrar para vocês. Então, muito obrigado, Renê, pela sua generosidade. Ah, traz aquela outra lá também que eu quero mostrar, que é um outro presente que o Renê trouxe pra gente aqui. Isso daqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é um Dom Perignon, tá? Mas não é um Dom Perignon comum, é um Dom Perignon que, olha só, vou dar um blackout aqui para vocês verem, peraí. Apagar as luzes aqui do estúdio. Olha que produto sensacional. Isso aqui não é qualquer balada, né? Aí. Isso aqui não é qualquer balada, né? Ó. Deixa eu apagar aqui também o tablet. Olha. Tchã, todo mundo fala uau. Uau. Que produto espetacular. Imagine você na sua balada com uma champanhe dessa que acende. Isso aqui é coisa de outro mundo, gente. Olha. Realmente é um produto espetacular. Muito obrigado, Renê, pelo presente. Leva lá com todo cuidado. Se quebrar, eu tenho que vender meu carro para pagar essa garrafa. Vamos acender as luzes novamente aqui. Aê, muito bem. Então esse foi o nosso querido Brindando com Edu, oferecimento de Maison, vinhos e espumantes. Só corrigindo a pronúncia aqui antes que a Erika me xingue, é Maison ou Maison? Maison. Maison. Vinhos e champanhes. Muito bem. Esse foi o nosso querido patrocinador. Obrigado, Renê, pela confiança. A Tamara, o Pablo, que eu conheci essa semana também. Né, todo mundo lá da equipe do nosso querido Maison. A Tainá também, obviamente. Tainá, minha amiga, minha cliente, já fez fotos com a gente aqui. Posso guardar a garrafa? Pode. Ah, essa aqui também, por favor. Muito obrigado, Érica. Então é isso. E o salve de hoje? Vamos lá. O salve de hoje vai para a nossa querida Juliana Roque, seu marido lá, o Lucas De Favari. Clientes fiéis, mais de 10 anos aí no nosso portfólio de clientes. Outra cliente também que não passa 6 meses sem fazer um ensaio com a gente aqui, a nossa querida Tamara Martins e o Renato Lobato. Cada ensaio uma loucura diferente. Um beijo aí para vocês, tá? Um beijo pro meu querido cunhado também, o Marcelo Munhoz. Mas sabe o que ele falou, Eric? Ele falou que o meu programa é o segundo programa favorito dele. Só perde pro Inteligência Limitada do Vilela. Não, tá bom, por enquanto eu aceito o segundo lugar, por enquanto. Mas um beijo aí para o Marcelo, para minha cunhada também, a Karina. Eu quero mandar um beijo também para minha amiga lá de Campinas, a massoterapeuta Sara Freitas. Um dos ambientes mais acolhedores e respeitosos que eu já tive o prazer de visitar e fazer ali uma massagem terapêutica. Eu que tenho várias hérnias, fui ali tratado de uma maneira sensacional. Um beijo para você, Sara. Comentei com você da minha esposa, vou levar a minha esposa para fazer uma massagem com você muito em breve também. Muito obrigado aí pelo prestígio, pelo carinho, tá bom? E hoje nós temos aqui um convidado, rapaz, e esse convidado, às vezes você pode pensar que eu falo a mesma coisa para todo mundo, mas não. Esse convidado é realmente de um garbo e de uma competência e de uma qualidade ímpar. Aqui vamos ter um papo hoje de altíssimo nível. Ele é escritor, empresário, já rodou o mundo trabalhando pela IBM, já escreveu livros em inglês, é sócio fundador e CEO da Majuli Joias e é o fundador da Evolute, agência de atletas. Esse é o cara, seja bem-vindo, meu querido Marcelo Lima! Cheguei bem, hein? Chegou bem. Como que você tá, meu querido? Você tá bom? Sempre perfeito e com tendência a melhorar. É isso aí. Rapaz, você tem uma trajetória incrível. Você já trabalhou para a IBM aí. Conta um pouco sua trajetória profissional. Tudo bem. Opa, deixa eu botar o microfone pertinho de você aqui. Muito bem. Então, o meu primeiro trabalho foi montando eixo de tratores na Caterpillar. Caramba! Pois é. Mexer com cardan. Foi isso daí. Então, o meu pai teve uma carreira em metalúrgica na Caterpillar e o sonho dele era que eu também trabalhasse na Caterpillar e um dia ele me colocou no Senai. E lá
eu tive essa oportunidade de montar os eixos. Foi isso. Era o sonho do meu pai e da minha mãe, e foi isso que aconteceu ali. Tenho muita gratidão, foi um primeiro aprendizado ali, acho que aprendi muita disciplina. Era um serviço braçal. Braçal, pesadíssimo. Você agora, nos bastidores, comentou aí que você tem umas hérnias aí. Eu com 12, 13, 14 anos ali já sentia dores nas costas, né? Mas, passado aí esse período, né, de muito aprendizado, seguindo ali os conselhos do meu pai e da minha mãe, e de uma família tradicional, ele sempre falava, olha, menino, você tem que fazer faculdade, né? E o meu sonho era fazer uma faculdade de marketing, de verdade. E aí a Dona Maria, com toda a sabedoria dela do mundo, falou assim, não, isso aí não serve para nada, você vai fazer faculdade de TI. Então eu praticamente fui convencido ali pela metodologia raiz da minha mãe a fazer a faculdade de TI. Foi isso que aconteceu, né? Então eu comecei a estudar análise de sistemas, engenharia de dados e comecei aí a minha carreira com tecnologia. Passei por algumas consultorias ali de estágio e depois eu tive a oportunidade de voltar na Caterpillar. E por lá fiquei durante um bom tempo, aprendendo muito, inclusive, até que surgiu a oportunidade aí de ir para a IBM. Né? Então essa trajetória aí de muita gratidão na Caterpillar foi maravilhosa, mas eu tinha um sonho que era morar nos Estados Unidos. E você realizou esse sonho? Considere feito. Minha frase preferida aí, se você acompanha, é considere feito. Como que foi isso? E aí, colocando em prática ali os meus conhecimentos de programação, na Caterpillar ainda, um dos sistemas pelo qual eu desenvolvi, programei e tudo mais lá com a equipe, começou a ser comercializado no mundo. Então começou a ser vendido nas unidades da Caterpillar dos Estados Unidos, Inglaterra, França, se não me falha a memória, Austrália. E eu, como bom cara de pau e achando merecedor, cheguei para o meu atual supervisor na época e falei, olha, eu também quero viajar aí para os Estados Unidos para fazer essa implantação. Porque eu trabalhei e tudo mais. E aí, o meu supervisor na época olhou no fundo dos meus olhos e falou, você não vai. Foi isso que aconteceu. Por um motivo muito simples, que hoje acho que é mais tradicional, a contratação de PJ e tudo mais. E na época, apesar de eu estar lá com grandes aprendizados ali, com aquela galera fenomenal, baita de uma escola, eu era PJ, e eles só mandavam essa galera para viajar, os que eram CLT e tudo mais, né? E aí eu falei, não, cara, eu vou. E aí, acredite ou não, em 14 dias contados, eu estava lá nos Estados Unidos. Mas você foi de teimoso por conta própria? Aí eu me candidatei na vaga da IBM. Ah, tá, entendi. E deu tudo certo. Então, na época eu achei que eu falava inglês, eu tinha estudado acho que 8 anos. É isso que eu ia perguntar, como é que foi a língua? A gente sempre acha que entende, né? Mas chegando lá foi Que lugar dos Estados Unidos? Eu fui para a fronteira, praticamente ali na fronteira com o Canadá, num estado que se chama Vermont. E achei que estava arrasando lá quando eu cheguei. Na entrevista fui muito bem, né, informações técnicas de programação e tudo mais. E na época lá, a minha chefe, né, até hoje eu lembro dela, se chamava Florence Sears, vem pra cá e vamos lá, e eu fui. E aí é aquilo que foi o primeiro impacto ali da língua, né? Porque, de novo, estudei aqui 8 para 9 anos, CNA, escolas tradicionais aí de inglês. Depois fiz mais 3 anos com uma professora aqui que se chamava Cristina, texana. Nossa, sotaque texano? Sotaque texano aqui, com a devida influência de Piracicaba, né? Eles puxam R ali, então ajuda bastante. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, eu vou mandar bem. E aí começou alguns perrengues, normal do aprendizado, né? Eu costumo falar que a gente aprende ou na repetição ou na forte emoção.
E com certeza essa daí foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu nunca tinha pego um avião na minha vida, nunca tinha viajado de avião aqui no Brasil. E em 14 dias eu estava lá, fiz uma conexão lá na Filadélfia, quase perdi avião, cheguei tropeçando. Depois de alguns dias lá, acho que eu fui em outubro, se não me falha a memória. E essa parada de você escrever esses livros aí, que livros que você escreveu? Bom, eu iniciei na IBM, né, no time de programação, e eu fui pegando gosto por pesquisar soluções dentro da vasta cadeia ali de ferramentas e tecnologias da IBM. Então eu fui pesquisando internamente para aprender a desenvolver os sistemas, né? E aí, num determinado ponto, eu vi que tinha uma candidatura para o time de pesquisa lá da IBM, que eu acho que existe ainda hoje, mas são chamados Redbooks, que são pesquisas que você faz a respeito de produtos da IBM para você escrever numa linguagem um pouco mais casual, menos técnica, para que pessoas do mundo inteiro usem a tecnologia, ou seja, além de ser uma pesquisa, ela é uma ferramenta de vendas e divulgação, né? E aí eu vi essa vaga e eu falei assim, cara, eu tô afim de voltar para os Estados Unidos aí, porque nessa primeira ida minha, eu fui, fiz um projeto, fiquei durante 6 meses, passei os perrengues aí do idioma, mas voltei. Mas eu queria morar mais lá, né? E aí eu me candidatei. E na época foi uma candidatura que eu tenho muito orgulho, porque tinha aproximadamente 4.400 pessoas, e lembre-se que a IBM chegou a ter 440 mil funcionários ali na época de pico, né? 500 mil de funcionários? A IBM chegou a ter esse número de funcionários, né? Ela está enraizada no mundo inteiro, né? É uma empresa centenária aí, então ela ganhou uma amplitude muito grande. E aí eu vi essa vaga e falei assim, cara, considere feito. Eu vou lá, eu acho que tudo começa na mente, tudo acontece primordialmente na fé, e aí eu me candidatei. E aí, não vou negar aqui pra você, eu me surpreendi mais uma vez comigo mesmo, porque de toda essa galera aí, eu lembro que eram 6 ou 7 vagas de engenheiros no mundo inteiro, e aí o cara falou assim, ó, parece que você é bom nisso daí que você faz, então bora pra cá. E aí foi a primeira vez que eu fui lá pro time de pesquisa, né? Então foi uma trajetória fantástica. E eu lembro que, por incrível que pareça, eu queria escolher o lugar ainda, de tão folgado que eu era. Porque eu lembro que tinha pesquisa para Nova York, numa cidade que se chama Poughkeepsie, que é no estado de Nova York, que é maravilhosa, e tinha uma que era no estado da Carolina do Norte. E na minha cabeça, na época, eu falei assim, cara, eu quero ir para Nova York. Não, Nova York. Só que eu fui aprovado para ir para Carolina do Norte na primeira vez. E aí por lá eu fiquei durante 3 meses de novo e fiz a pesquisa, escrevi lá sobre a tecnologia que seria lançada, e aí começou essa trajetória, né? E foi muito bacana essa experiência, e depois, acho que quando você faz um bom trabalho, você acaba, acho que conseguindo uma certa visão, uma certa admiração, e de verdade, não tô brincando, eu era o mais Zé Ruela de todos lá, tá? Porque aquela galera lá era monstra. É mesmo. Tinha um egípcio, até hoje eu falo com ele, que é o Mohamed, nome egípcio. Tinha gente da França, Inglaterra, mexicano, tinha uruguaio, tinha uma galera, e eu achava que eu era bom, né? E aí, acho que Sócrates fala isso daí, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe o tamanho da nossa ignorância. E ali foi um outro tapa na cara. Falei assim, cara, eu sou categoria fralda perto desses caras e aprendi muito. E aí foi renovando esses pedidos e tudo mais, a galera me chamando e vem pra cá, e a hora que eu menos imaginei, passou-se aí esse tempo, essa trajetória de aprendizado, e ao final, junto com essa galera que às vezes revezava de engenheiros e outras seleções e tudo mais, eu escrevi e participei da confecção aí do desenho de 11 livros a respeito de tecnologia, de análise de dados e de conceitos de engenharia de IA, que hoje está muito na moda aí, mas lá
no passado a gente já estudava isso daí, já de alguma maneira vislumbrava aí o futuro. E foi essa história aí de aprendizado aí com a IBM e com o time de pesquisa aí, que eu tenho muito orgulho. Foi isso. Muito bem, estamos recebendo aqui o nosso querido Marcelo Lima. Vamos fazer um break, encerrando o nosso primeiro bloco. Vai entrar aí o merchan rapidinho do Mercado Pago. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos começando aqui o nosso segundo bloco com essa presença encantadora do nosso querido Marcelo Lima, ele que é CEO da Majuli Joias, fundador da Evolute, agência de atletas. Tem uma história brilhante aí, profissional. E tudo isso que você está me falando, você contou ali no começo que você queria fazer marketing. Sim. Aí a sabedoria da tua mãe te colocou no TI. Exato. Que te proporcionou tudo isso. Exatamente. Mas a gente trabalhou junto aí praticamente 5 anos. Durante esses 5 anos eu só conheci o Marcelo marqueteiro. Então, em algum momento da sua vida, você migrou do TI para o marketing de novo. Como que foi isso? Acho que eu aprendi a contar umas histórias aí, né? Acho que em algum momento eu precisei trazer um pouco de conhecimento aí de marketing, de vendas, aprender um pouco mais, né? E há 8 para 9 anos aí, aproximadamente, quando eu caí realmente de cabeça aí na Majuli, eu fui atrás de estudar, né? Claro que lá o marketing técnico, como eu expliquei a respeito dos livros, era um tipo de marketing em que, na minha concepção, era mais calmo, vamos falar assim, porque você escrevia, tentava colocar numa linguagem ali do possível cliente, tinha vários revisores, né? Então, para mim era mais fácil, vamos falar assim. Mas aí a hora que a gente chegou na Majuli, o bicho pegou, né? Então, acho que a Juliana teve muita competência ali de iniciar o negócio com a Majuli. No começo eu era somente investidor. Mas a verdade é que conforme o negócio foi ganhando corpo, tanto eu quanto a Juliana, a gente tinha que trazer vendas, né? Então não tem como você ter um negócio se você não tiver marketing, estrutura de vendas e conseguir, de alguma maneira, chamar atenção, né? Eu tenho uma frase de marketing que eu falo lá na Majuli que o pessoal dá risada, que é a seguinte: você tem que botar os ovos e cacarejar. Então eu tive que aprender de alguma maneira a fazer os cacarejos lá e de alguma maneira contribuir aí com a Majuli, né? E foi assim que aconteceu. E aí foi na raça. Na raça. Você é assim, dentro de todos os profissionais que eu conheço, sem fazer média, agora não precisa mais fazer média depois de tanto tempo trabalhando juntos, você é um dos caras que mais tem conhecimento sobre tráfego pago. E tráfego pago é uma coisa, rapaz, que eu tenho uma certa dificuldade. Porque assim, eu não vejo, é óbvio que tem, né? Mas onde há conhecimento disponível, eu fui atrás. Você me falou Então, isso. Estudei, né? Saiu coisa nova, fui lá ver a ferramenta, sei mexer no gerenciador, sei direcionar o público, sei ramificar, sei fazer tudo que tem ali. E ele não traz um resultado, no meu ponto de vista, ele não traz um resultado conciso. A gente faz de um jeito, dá um resultado. Faz do mesmo jeito, já não dá mais. Uhum. Faz de um jeito, aí deu certo de novo. Mas por quê? Aí você vai ver por quê. Não tem informação ali explicando por que esse deu certo e aquele não deu certo. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu nunca ofereci tráfego pago na minha agência de marketing.
Tudo bem. Porque eu não consigo prometer para o cliente, olha, você vai ter esse resultado. Porque quando eu faço para mim, eu não consigo ter isso. Então, no seu tráfego pago, você consegue ter essa de segurança de que você vai ter o resultado? Ou o tráfego pago é assim mesmo? Uma hora dá certo, outra hora não dá certo, a gente não sabe por quê. Eu tenho muita segurança em operar ainda parte da ferramenta hoje, né? A gente está num novo movimento agora para tentar, acho que talvez pela quinta ou sexta vez, conseguir uma equipe que toque isso daí. Mas a verdade é que a trajetória mostrou que todas as vezes que eu tentei, ou eu, a Juliana, tentou pedir uma ajuda aí de mercado, a gente quebrava a cara. Essa é a verdade. Eu também. Porque existe também, acho que um movimento de mercado, que é esse movimento do oba-oba, que você deve estar acostumado a ouvir também, tá, Du? Porque tá muito na moda aí os infoprodutos, a galera querer ser influenciador e querer fazer venda a todo custo. Então há algumas apelações e isso, de certa maneira, faz com que a atenção de todo mundo seja envolvida. Todo mundo quer trabalhar com marketing digital e tráfego pago não é diferente, né? Então a gente tentou, acho que algumas vezes, e toda vez que a gente tentava e investia dinheiro, cara, era tomar tombo, né? E assim, erros grotescos de... A gente aqui tem o nosso core, né, o nosso principal em Piracicaba, então você quer fazer o tráfego local e regional. Então a hora que a gente via aparecendo lead lá do Maranhão, do Nordeste, do Acre, e quando a gente pensava em estrutura logística, o frete não compensava. Então, creio eu, a impressão que as consultorias aproveitavam dessa demanda aí latente, dessa demanda exuberante e forte de mercado e colocava a gente para dentro. Agora, a qualidade do atendimento era boa? Não. Então, assim, seguramente eu falo para você que a gente chegou a pagar 12, 13 mil reais aí e era um dinheiro que, na época, fazia muita diferença pra gente. E aí, como eu venho dessa base tecnológica, de IBM, de Oracle também, que eu tive o grande prazer lá de me qualificar, creio eu que a facilidade para operar as ferramentas de Google, Meta Ads, ou seja, qual ferramenta que for, ela estava muito presente ali no meu dia a dia. E aí eu meti a cara. Assim, cara, vou parar de jogar esse dinheiro fora aí, vou tentar fazer e, de novo, repito, a gente aprende ou na repetição ou na forte emoção, né? E na repetição eu errei muitas vezes, eu queimei muita verba ali. A diferença é que eu estava queimando verba para aprender, diferentemente das outras tentativas em que a gente pagava consultoria aí e algumas até famosas aí. Não vou queimar os caras aqui para não vou fazer isso daí não. Alguém mas, que assim, deveria saber. Alguém que deveria saber, né? Mas você acha que o problema desses caras é que eles oferecem um resultado que não é possível alcançar e oferecem na maldade, sabendo que não dá? Tipo assim, você vai aumentar as suas vendas, nós vamos alcançar os leads qualificados. Você acha que eles prometem isso na maldade, sabendo que não dá? Ou você acha que os caras são inocentes mesmo? Eu acho que tem dos dois, mas no meu ponto de vista, eu acho que é falha de gestão e de posicionamento de atendimento. Aliás, aproveitando aqui o gancho, vou fazer um elogio à vossa pessoa aí a respeito do seu atendimento. Então, lá internamente, a gente sempre comenta que, olha, o Du, ele dá um trabalho para nós, para mim com a Juliana, que a gente gosta. Por quê? Uma vez que a gente passava uma tarefa para você, de marketing, de captura de vídeos, de geração de conteúdo, de geração de script ali, de publicitário, que embora você falasse assim, cara, eu não sou esse cara, mas para mim você sempre foi perfeito, se você pegava essa demanda, mas era contado no relógio, quando estava chegando ali a sua data, ou alguns dias antes, você tinha ali o seu cronograma para executar isso daí, ou seja, você se programava, né? E aí você vinha, Juliana, e aí, como que a gente vai fazer, Marcelo e tudo mais? Por quê? Você, provavelmente, né, e você mostrou isso, você confirmou essa minha suspeita, você queria fazer valer o resultado do nosso investimento e você queria que seu trabalho desse resultado para melhorar ali a performance da empresa. Né? Então, muita gratidão, inclusive, por isso. Porém, essa atitude no mercado aí de marketing digital, ela está longe de acontecer. Então,
creio eu que muitos empreendedores, e foi o meu caso no passado também, não sabiam o que estava acontecendo. Eles precisam gerar vendas, eles precisam gerar leads, eles precisam criar uma brand, ele precisa falar, né, no nosso caso aqui, ei, somos Majuli Joias e estamos aqui para vender peças maravilhosas como essa daqui, vamos aproveitar e fazer o merchan. Mas, uma coisa é você querer vender, a outra coisa é você conseguir conversar a respeito do tema e conversar com esses caras aí. E eu acho que é aí que está a grande lacuna, né? Essas consultorias, entendendo dessa demanda forte que existe, elas vão colocando a galera para dentro. Atender com qualidade, com cronograma, com aproximação, encher o saco ali do cliente, como você faz, no bom sentido. Não, a gente está junto nessa daqui, você me delegou uma responsabilidade, eu acho que é para poucos aí, né? Então, eu acho que é isso que acontece aí na questão do tráfego, tá? Entendi. Agora, você é um empresário nato. Você tem vários negócios. Que eu saiba aqui, você tem a Majuli Joias, você tem a agência de atletas, você tem outros negócios também? Ou tá bom? Tá pintando mais uns aí. Tá pintando mais uns? Sim. Você estava na área de tecnologia, aí você contou pra gente que você foi pro marketing por necessidade na Majuli Joias. Você entrou como investidor, depois entrou como sócio ali na parte do marketing. Hoje você tem uma agência de atletas. Como que você foi cair nesse mundo aí? Porque você é boleiro, você gosta de futebol, foi cuidar de atletas, como que é? Cara, modéstia à parte aí, eu tenho uma paixão pelo futebol. Acho que Você é corintiano, né? você tá querendo que eu vá embora daqui, né? Peraí. Eu pensei que você fosse perguntar a respeito de futebol, já começa por aí, tá? Que time que você torce? Aqui é tricolor, cara, você é louco? É, Fluminense, legal. Não, aqui é tricolor, Trimundial, pô. Continue. Bom, eu já gostava de futebol quando eu era criança, eu fiz algumas tentativas. Eu, lá em São Paulo, lá nas quebradas que eu morei, Jardim Eliana, Grajaú, lá onde o Saci perdeu a bota lá, e já brincava e lembro eu, agora vamos colocar a Dona Maria aqui para criar uma tensão, né? Eu era o capeta, essa é a verdade. Uhum. Cara, eu aprontava pra tudo quanto era lado, assim, e não era fácil me segurar, não. E aí a Dona Maria falou assim, olha, eu preciso gastar a energia desse moleque, e me colocou numa escola de futebol. Aí eu joguei na Várzea, depois eu joguei no Autódromo de Interlagos, cheguei a frequentar o Juventus, e quando a gente mudou pra cá, que o meu pai veio transferido da Caterpillar de São Paulo, brinquei no 15 aí. Então a paixão ela é antiga. Dona Maria, mais uma vez, com o método pedagógico dela, me convenceu que eu tinha que estudar, e aí eu desisti do futebol, mas a paixão sempre foi grande. Foi uma boa decisão? Acho que sim. Você acha Porque que você observando... sim. Eu era bom. Eu acho que eu era bom, né? Uhum. É igual gestão, na minha opinião. Sabe você bater e não perceber? Eu era volante, é isso que acontecia. Entendi. Agora, observando essa molecada que tá chegando aí, e sendo muito sincero, eu não tinha a menor chance de seguir, porque a molecada aí que a gente vem observando, que os scouters, os parceiros, as escolas de futebol, que rapidamente, em 5 para 6 meses, que quando foi a época aí que eu coloquei o pé e veio a galera me procurar. Então essa galera, esse material humano que tá chegando para mim, é um absurdo. A gente faz uma seleção muito, muito forte, principalmente depois que a gente cachou a nossa joia lá, que é o Pietro, que você deve acompanhado, no Atlético Paranaense, essa demanda aumentou muito, 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 né? Mas... Então, conta essa história pra nós aí. Você descobriu um jogador aqui em Piracicaba, e aí você empresariou esse jogador, ele estava num clube, e aí você intermediou a passagem dele para outro clube. Quantos anos ele tem? 14. 14. Isso foi uma venda? Foi um... Como que foi esse negócio? Conta pra nós aí a história do nosso querido Pietro. O meu falecido sogro, o Chicão, ele é um cara aí que... Vou tomar cuidado aqui, eu preciso respirar pra falar do homem, tá? Não é simples não. Tá? Mas ele é um cara aí que
passou 45 anos trabalhando com a molecada. E a família inteira da Juliana veio de brinde, né, cara? Então eu fui muito afortunado aí, porque é a melhor família de brinde que eu poderia ganhar no mundo, além da Juliana. E eles vêm dessa trajetória de ter escola de futebol, de serem empreendedores também. Eu não sou um empreendedor nato, como você falou alguns minutos atrás, aí eu venho desse lado corporativo, mas até os meus 30 e poucos anos, eu queria era estar em empresa, e o pau torando e viajando para todo lado, mas eu não tinha mais uma saúde mental e uma vontade de permanecer. Okay? Então eu aprendi a empreender com esses caras aí. Com a Juliana, com o Chicão, com a Eliana, Gustavo, que é meu parceiro também aí, né? Então, o Chico, ele... Cara, ele era muito brother. Ele era muito brother mesmo. Então, era churrasco, era janta de final de semana, e esse cara falava de futebol 24 horas por dia. O Gustavo, que é parceirão meu também aí, que é da escola de futebol lá do Joga Bonito, também. Ele nunca cogitou um outro tipo de ocupação, né? Ele é fera. E aí o Chicão ficava falando, falou assim, cara, você é muito bom, vamos fazer negócio, toma conta desses moleques. Por quê? Porque o mercado da bola, ele é sujo, vamos falar assim, tá? Eu acho que é uma grande lacuna de ética da galera que conta história, que vende sonho, e imagino eu que depois de filho, casamento, essas questões familiares, você mexer com o sonho de uma criança, acho que é uma das maiores expectativas que tanto a família quanto o garoto pode ter. Então a contação de história ela é gigante, né? E o Chico falava, não, vamos lá, e eu nunca dei foco, cara. Eu acho que eu tinha um certo receio de não querer misturar mais um negócio na família, porque eu já tenho ali a Majuli com a Juliana, né? Somos muito felizes com o nosso negócio ali, mas eu, pelo menos na minha avaliação, eu queria ter asas um pouco mais propagadas, né? E aí o Chicão partiu, lamentavelmente, mas ele me ensinou muita coisa ali, muita coisa mesmo. Às vezes eu vou ver vídeo de molecada, a molecada tá dando chute, eu printo, e o chute não é com o bico do pé, não é com o peito do pé, na verdade é a angulação do corpo. E eu consigo, falo assim, cara, esse moleque chuta diferente. Claro que eu tenho muito a aprender com quem entende mesmo. Quem sou eu para saber de futebol perto do Gustavo, por exemplo, que é cria do Chico, né? Mas eu comecei a observar, né? Até que, lamentavelmente, eu não dei esse prazer para o Chico, porque ele partiu antes. E no ano passado surgiu aí o Pietro. Então o Pietro é um garoto que faz muito sucesso aqui na região de Piracicaba. Bom de bola. E além de ser bom de bola, ele é um ser humano que ensinou muito pra gente. Porque você fala assim, principalmente agora que a gente tá em alta aí, né? Muita gente procurando a gente, me dá uma oportunidade e tudo mais. Mas, primeiro, o futebol, assim como todo negócio e como todo sucesso que você quer ter na vida, começa aqui, começa na mente. Né? Então, o Pietro é muito assim. Então ele tem uma mentalidade que foi lapidada, eu tô sempre muito próximo dele. Ele tá lá em Curitiba agora, a gente teve esse êxito de encaixar ele no Atlético Paranaense por escolha nossa, certo? Porque acho que os maiores aí do Brasil vieram atrás, né? Mas por quê? Porque ele merece e ele tem essa mentalidade e tem um outro pilarzinho aí que é muito interessante. É impressionante a estrutura familiar que ele tem. E quando eu falo estrutura familiar, o que o pessoal não entende, tá? Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de você fazer viagens, eu tenho uma estrutura monetária. Mas quando você conversa com o Pietro e a família, você vai ver que eles são muito conservadores, eles têm a fé ali ardente em Deus, e quando a gente vai orientar, eles falam assim, tamo junto e eu confio no que você tá me falando, né? E foi assim. O Pietro ele passou aí por alguns clubes, ele nunca voltou de um teste, para você ter noção. Então ele passou por Grêmio, por Vila Nova, tinha outros times atrás,
mas aí faltava uma estrutura para dar asas para ele. E aí foi quando eu entrei, né? Então, a gente encaixou ele na Inter de Limeira, ele fez um belo do Campeonato Paulista. A gente tinha alguns contatos aí, nós tínhamos alguns contatos aí de Guarani, Red Bull, outros clubes que queriam o Pietro, e aí a gente teve que tomar uma decisão pela parceria que a gente tem aí com a Inter também, mas é um garoto, que na época tinha 13 para 14 anos, a gente colocou aqui do ladinho, debaixo da asa, e a gente fez esse trabalho, e aí ele apareceu no Campeonato Paulista, e depois entrou aí esses clubes querendo o garoto, e tivemos êxito aí, estamos muito felizes por isso. Foi isso. Tá? Legal. Eu tenho algumas perguntas para fazer do Pietro, vamos encerrar o segundo bloco, vai entrar aí um merchan rapidinho no Mercado Pago, e não vai embora, a gente já volta. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito está em 8,99%. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Muito bem, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco com essa presença encantadora, Marcelo Lima. A gente estava conversando aqui sobre o Pietro, né? Um rapaz nessa idade, num clube profissional. Como é essa rotina? Ele tem um salário, ele tem que ir para a escola, voltar, ele tem obrigações, deveres. Como que é um moleque nessa idade jogando por um clube profissional? Ele tem um contrato de formação de base. Tá. Então qual que é o objetivo desses garotos? Que, de novo, há essa lacuna e o pessoal confunde, né? A galera vem com muito ímpeto para vender, molecada e tudo mais, mas isso daí é tudo balela. Primeiro porque ele é um atleta em formação e ele é menor de idade. Então qual que é o objetivo de curto e de longo prazo desses garotos aí? É você encaixar ele numa boa base, numa boa formação, porque ele está em formação, né? Então o Pietro hoje, ele está, na minha visão aí, acho que numa das 3 maiores bases do Brasil. Se você puxar as convocações ali de seleção brasileira, é um absurdo, tanto de moleques que eles colocam, mas porque esse preparo é muito grande, né? Então, ele acorda, ele já faz o treino dele, e aí ele tem atividades, fisioterapia, ele, pelo que eu entendi lá na apresentação do clube, tem 16 médicos à disposição, então tem fisiologista, fisioterapeuta, vários treinadores, tem psicólogo. Ele, às 5h30, ele pega um ônibus do Atlético, e aí ele vai para a aula, né, lá com os outros atletas, que é personalizada, num colégio que é considerado um dos melhores colégios de Curitiba, né? E ele tem os momentos livres dele e tudo mais. Então, assim, o Pietro, ele é um garoto que, apesar de 14 anos, ele tem a mentalidade de um profissional. Certo? Então, Entendi. A gente tem histórias aí do Pietro, na escolinha de futebol que ele frequentou, que é o Joga Bonito, que é muito parceiro aí da gente, e que deu daqueles tornados, aqueles vendavais aqui, quando cai chuva em Piracicaba, você sabe que não é fácil, né? E aí o professor lá na época, o Gustavo, correu até a escola, cara, pra ver se não tinha destelhado, arrebentado com tudo. Se não me falha a memória, o treino tava marcado para as 4 da tarde. Aí o Gustavo chegou lá 4h15, 4h20. A molecada, ninguém apareceu. Quem que tava lá? Pietro. Tinha tomado chuva e, se não me engano, era um mês frio. Então ele tava com frio pra caramba porque ele tomou chuva. E aí ele tava fazendo polichinelo pra aquecer o corpo. Não é possível. É isso daí. Então, quando a gente fala do atleta de performance... Ele devia ser mais criança do que 14, porque se ele tem 14 hoje, É isso. nessa época ele era mais criança. Bem lembrado, Érica, bem lembrado.
Então, não sei se ele tinha 12 anos, 13, mas assim, a mentalidade, o comprometimento, a fé que ele tem em Deus, e depois que eu comecei a trabalhar com ele, mais ainda, a gente começou a lapidar a mente. Pietro, considere feito, não hesite em momento algum. Vamos jogar um combustível nessa fé que já existe. Então, é um negócio absurdo, né? E aí que tá a diferença. Obviamente, esse tipo de coisa é uma coisa que você observa num atleta, né? Sim. Que mais atributos você vê ali no moleque que você olha e você fala, esse cara aqui tem chance de ter um futuro no futebol? Eu não tenho costume de observar, de seguir essa observação com garotos que não se dão bem com a família. Tá. Porque na minha avaliação, eu acho que essas questões de educação, de caráter, claro que a gente pode dar algumas dicas de gestão, de posicionamento, de mentalidade, né? Os atletas lá, tem um outro, o Giovanni aí, que tá bombando também, né? Todos eles, a gente troca ideia de mentalidade, coloca para ler alguns livros ali na devida idade, mas para trabalhar a mentalidade. E todos esses livros, todas as literaturas, as conversas que a gente tem, a gente também coloca a família junto, entende? Então, quando a gente vai ver as famílias que são parceiras mesmo, a grande maioria é filho debaixo da asa, tá certo? Então, acompanha muito bem a escola, confia no trabalho da Evolute, confia nesse trabalho mental, confia nessa aproximação, confia em deixar com que eu leve esses moleques para viajar quando tem algum teste, quando tem alguma avaliação. Ou no caso do Pietro, ele foi aprovado, né? Mas a gente percebe ali no jeito do garoto que ele é muito colado na mãe, no pai. O Pietro pede bênção pro pai e pra mãe dele. Tá certo? Alguns outros garotos, tô indo pra uma festinha, que é normal pra idade. Então combinei 10h30 de estar em casa, 10h30 ele tá. Né? Ao contrário, tem garotos aí que a gente fica sabendo, e eu até brinco com isso daí, né? Eu brinco com os meus amigos, com o próprio Gustavo, eu falo assim, eu conheci o passado, hein? Não vacila que vai chegar em mim, né? E aí chega a informação dos garotos, né? Então, da mesma maneira que a gente tem os bons exemplos, aquele garoto que tá pedindo uma oportunidade, a hora que você menos espera, vai lá, tal, chegou um vídeo do moleque lá que tá fazendo merda. Mas você não acha que pode sair um Neymar do meio dessa merda aí? Eu não acredito. Você acha que não? Você acha que o Neymar virou baladeiro depois de velho? E eu acredito que ele é muito acima da média. Né? Quando a gente tá falando de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras, assim... É outra coisa. É outra prateleira, né? Tá. Então eles têm um talento inato ali, né? O Romário lá das antigas, eu sei que você é novo igual a mim também. Isso aí... Cara, o cara não treinava. Nem né? treinava, exatamente. Mas o Romário, por exemplo, não bebia. Um gole de álcool aqui, ó. Vou tomar o meu gole de refrigerante aqui, vamos lá. Então o Romário fervia, mas ele não tomava um gole do Guaraná que eu tomei aí, né? Entendi. Opa, falei Guaraná, do meu refrigerante, né? Beleza. Então, quando é um talento assim muito... cara, é muito evidente ali que o cara nasceu para aquilo, evidentemente ele tem uma vantagem, né? Agora, a gente observa essas histórias do Neymar hoje, mas não... Pelo menos eu não sei os detalhes do passado, né? Então, ele poderia ser bom, mas ele teve uma estrutura, no meu ponto de vista, que foi muito foda, né? Então, o pai dele, na época, pelo que eu acompanhei, cara, foi atrás de estudar, foi atrás de blindar o garoto. Ele criou um ecossistema de vendas ali, que além do futebol do Neymar, existe a Neymar empresa ali, que tem uma grande esteira de produto e vendas e serviços e marcas e patrocínio. Então acho que o pai ali, e talvez a mãe, que eu não acompanhei a história, mas eles tiveram muita competência para saber levar o Neymar e fazer com que ele também tivesse essa estrutura para ele ter o êxito e ter o sucesso. É assim que eu acredito. De novo, família colada, tá, Edu? É isso que eu acho, cara. Agora, falando um pouco dos pais, talvez exista algum pai ou uma mãe aí que tenha em casa um filho que gosta de futebol, que tem o sonho de ser jogador de futebol, mas evidentemente existe aquele medo, aquele receio, né? Porque existe aí 50 mil jogadores de futebol profissional no Brasil, quantos ganham um bom salário, né? Quantos
tiveram um êxito num clube profissional, podem viver disso, ajudar a família e tal. O que você diria para a mãe e para o pai que tem uma joia em casa, mas tem medo de investir o menino nessa carreira de futebol? Tem muita conversa, né? Recentemente chegou um garoto para mim que passou pelo Fluminense. E ele tá com 17 para 18 anos. E ele já tá no limite ali, vamos falar, né? Ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. Alguns têm a maturação mais tardia, mas a verdade é que eles passaram, pelo que eu avaliei, é recente isso daí, 3, talvez um pouquinho mais de tempo, 3 anos, um pouquinho mais, acreditando em historinha. Então, uma coisa é você ter um agente, você ter um empresário, você ter um mentor, você ter que seja um amigo da família que vai investir no sonho dessa família e desse garoto. Mas aquela história do considere feito, de novo, ela é muito forte e eu acho que tem que se observar muito perto. Nem todo mundo tem essa habilidade, mas o que é realmente possível e o que é historinha aí para boi dormir. Então é cada história que chega que é lamentável, né? É umas mentiras assim que quase que dá vontade de falar assim, cara, hoje eu derrubei um avião com estilingue, vamos contar mentira também então aqui. Só que a galera, pela emoção, manda bala, né? Então esse é o lado promíscuo, o lado sujo, não sei se sujo é uma boa palavra, mas é o lado da contação de história, que evidentemente as famílias têm que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, algumas famílias também vacilam do ponto de vista ético, porque fica atirando para todo lado. Tá. Então, então peraí, eu fui lá e tô tentando uma ajuda, cara, pode ser que não seja empresário, beleza, é um cara ali que tá ajudando, mas chegou um cara contando uma história, que é o que eu chamo de carrapato de beira de campo, o cara não tem, vou falar o português claro aqui, ele não tem nem onde cair morto do ponto de vista de investimento, ele vai inventar uma história, ele vai prometer clubes grandes, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians não conta porque é várzea, né, tudo bem, beleza, e a galera cai, então assim, não moleque, vem aqui comigo tal, e você vai ver a estrutura na conversa do cara, ela não... A conta não vai fechar, não vai fechar. Mas o cara quer esse moleque porque ele realmente acha que tem chance ou porque ele cobra alguma coisa da família, cobra mensalidade? Tem os dois casos, Edu. Tem? Os dois casos. Entendi. Primeiro que você não pode cobrar pelo serviço, porque como eu te falei, não é um vínculo profissional. Tá. Ok? É um moleque menor de idade. O seu objetivo deveria ser, enquanto investidor, enquanto amigo da família, enquanto empresário, fazer o melhor que você pode por esse moleque para ele se formar. Esse aí é o mundo do futebol de base. Muito bem, meu querido. Estamos nos aproximando aqui do fim do nosso programa, do nosso terceiro bloco. Eu quero fazer algumas perguntas mais pontuais aí, tipo no estilo Marília Gabriela, bate-bola, jogo Crê rápido. em Deus Pai. Eu adoro falar crê em Deus Pai. Vamos lá. Esse programa está sendo gravado dia 24 de fevereiro, vai ser exibido dia 19 de março no YouTube. E eu quero que você me conte aqui, Marcelo, quem vai ser campeão paulista? Tricolor. Quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E da Copa do Brasil? Putz, cara. Flamengo também. Quem vai ser campeão do mundo? Cara, você não deveria ter feito essa pergunta, vou ter que responder. Vai. E Tem uma treta na família por causa disso daí. E eu vou usar isso contra você depois. Puta que treta? Que treta? Pô, todo mundo tem que torcer pro Brasil, caramba. É isso aí. Ah. Vamos ali, Brasil, vai Brasil, mas eu acho que da Argentina. De novo? Eu acho. Louco. Os caras comem a grama. Eles, se precisar bater na mãe ali, chutar a grama, arrebentar com tudo, eles se superam e têm a minha admiração. Cara, é isso. Palmeiras não vai ganhar nada de novo? Não. Você não tem dó do Palmeiras? Não, eu acho que é o meu segundo maior motivo de piada, né? Então, Corinthians, evidentemente, a galera... Mundial, não tem bosta nenhuma de Mundial. Como não? Não tem. Não, 2013 é legítimo. Não.
Como não? Participou da Libertadores? Sim. Tem Libertadores? Tem. Não tem Libertadores. O Não Corinthians? Não tem. Claro que tem, 2012, filho. Não tem Libertadores. Não Mostra tem meu aí. respeito, não tem meu respeito. Abre aí o celular. Libertadores 2012, o Corinthians. 2 gols do Emerson Sheik na final. Você Libertadores? em 2001, o Corinthians ganhou o Mundial sem Libertadores. É Mundial também, mas não tinha Libertadores. Meia boca esses caras aí. Aí tá? 2012 ganhou a Libertadores e 2012 também o Mundial, pô. Vamos lá. Vamos xingar esses caras, esse é o objetivo. O único que não tem Mundial no Brasil é o Palmeiras. Isso Só. daí, O Corinthians nem tem conta. 2. as pepas nem conta. Ah. Muito bem, meu querido. Quero agradecer aqui a sua ilustre presença. Foi um bate-papo muito gostoso. Quanto tempo de gravação falta aí no bloco? 5 minutos. Quero dizer, Marcelo, aproveitar esse momentinho final aqui para dizer que eu admiro muito você, a Juliana, mais uma vez, quando a sua esposa, a digníssima esposa, esteve aqui. Uhum. Né, eu já disse isso para ela também, vou repetir aqui na sua presença também. Vocês são pessoas muito importantes na minha vida. Trabalhamos juntos aí por 5 longos anos. Foi um momento assim de muito aprendizado e fundamental no meu crescimento profissional para que eu tivesse essa empresa que eu tenho hoje. E dizer que eu nutro esse carinho, esse respeito por vocês. E vocês estão para sempre no meu coração. Não só metafisicamente, mas também fisicamente aqui, com os produtos da Majuli. Opa! Vão me acompanhar para sempre. E quero dizer que você e a Ju representam tudo isso na minha vida. Trouxe você aqui porque eu trouxe ela, e eu falei, eu vou trazer o Marcelo também, porque eu quero dizer isso para ele. E fica aí o registro do meu carinho e o meu respeito por você e por toda a história da Majuli Joias. Você abriu o celular aí? Sim. Cadê? Em 2012, o Corinthians conquistou o primeiro título de Libertadores da sua história ao vencer o Boca Juniors na grande final. Então, beleza, ainda assim eu Tem a desejo dó, as Marcelo. pulgas de 200 camelos na bunda de tudo quanto é que é o corintiano aí. Aí, se quiser cortar, corta e... Vou cortar nada. Marcelo, obrigado, meu querido. Satisfação, viu? Satisfação ter você aqui, você mora no meu coração. Um beijo pra você, pra Ju, pra Tamo toda a junto. galera lá da Majuli Joias. E você que tá me acompanhando aí, não deixe de acompanhar toda quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube, Bate-Papo com o Edu. Semana que vem tem mais. Um grande beijo. Tchau!